Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de linguagens para o Enem. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre os tipos de texto. Texto verbal, texto não verbal, texto híbrido ou misto, como você preferir chamar. Na verdade, essa aula vai ser dividida em três, esse item vai ser dividido em 3 aulas. Primeiro nós vamos falar um pouquinho do conceito, de texto verbal, não verbal ou misto, e nas outras aulas, nas aulas seguintes, nós vamos resolver questões tomando muito cuidado com esse padrão de questões, com os elementos visuais, com os elementos não verbais. Mas a gente começa a aula já falando um pouquinho sobre o conceito de texto, que é um enunciado organizado e que transmite certo significado. Ou seja, para ser texto, não basta ser um amontoado de palavras. Um amontoado de palavras em uma folha de papel, mas que por si só não comunica, não caracteriza texto, tá? Então, para ser texto, o enunciado tem que ser organizado e tem que comunicar, tem que transmitir informação. Até algum tempo atrás, nas aulas de língua portuguesa, cerca de 30 anos atrás, só se considerava texto aquele formado constituído de palavras. Se não tem palavra, é considerado imagem. Só que com o avanço da linguística, que é a ciência que estuda a língua de forma mais ampla, enquanto elemento de comunicação, enquanto meio de comunicação e não apenas enquanto regra, enquanto gramática, começaram a perceber que há sim comunicação fora dos antes chamados textos. E aí a gente começa a ter outros tipos de texto. Daí surge o texto verbal, que é aquele que é formado, constituído de palavras. O texto não verbal pode ser constituído de imagens, de sons, de cheiros, de cores. Já eu mostro exemplos para vocês. E eu tenho o texto híbrido ou texto misto, que é quando um texto tem elementos verbais e elementos não verbais. E eu vou mostrar para vocês agora, principalmente esses exemplos de texto não verbal. Você pode pensar assim, como assim sons comunicam, cheiros comunicam, cores comunicam? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos começar com o conceito com exemplo, na verdade, de texto verbal. Como já tinha dito a vocês, o texto verbal é aquele que é organizado a partir de palavras. É o texto escrito, seja, aliás, escrito ou falado, tá? Quando eu falo, eu estou emitindo, estou produzindo um texto também. O texto não é só escrito. Aqui eu tenho um trechinho de uma notícia do G1, que em uma das aulas passadas nós usamos também como exemplo, e eu tenho aqui um exemplo clássico de texto verbal, constituído apenas por palavras. Veja que não tem imagens, apesar de eu ter links, mas eu tenho aqui um texto apenas verbal. Então, o que seria um texto não verbal? A primeira coisa que vem à nossa mente é um texto organizado a partir de imagens. Então, vamos perceber com exemplos textos não verbais que são formados a partir de imagens. Por exemplo, as placas de trânsito, a maioria delas não tem palavra escrita, então é um elemento apenas não verbal, mas que comunica, tá? Então eu tenho aqui uma placa que, quando eu tenho o círculo vermelho com corte também vermelho, significa proibição. Nesse caso, proibido virar à direita, ou dobrar, ou entrar à direita. Veja que não tem a frase escrita, proibido entrar à direita, mas há uma convenção, há um acordo entre a sociedade que diz que essa placa significa justamente que não pode entrar à direita. Veja que ela não tem palavras, só é uma imagem, mas ela comunica de forma tão eficiente quanto o texto verbal. E eu já começo chamando a atenção de vocês para uma coisa.
Não existe entre o texto verbal, o texto não verbal, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, uma mais importante que a outra, tá? Ambas são igualmente importantes no processo de comunicação. Olha outro exemplo aqui. A imagem do cadeirante, que dependendo de onde essa imagem estiver, ele vai nos dizer uma coisa diferente. Por exemplo, se essa imagem tiver em uma vaga de estacionamento, significa que aquela vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Apesar do cadeirante, não é só para cadeirantes, tá? É o sinal, é o símbolo universal da pessoa com deficiência. Mas se ele tiver, por exemplo, em um ônibus, significa que aquele ônibus ele é acessível, ele tem elevador, então ele tem rampa de acesso até o interior do veículo. Então, dependendo de onde essa placa estiver, ela vai nos comunicar uma coisa diferente, mas sempre comunica. E observe, não tem palavra alguma escrita, só o elemento visual nos faz perceber, nos faz compreender o que está sendo dito aqui. Olha aqui um outro sinal de trânsito, um triângulo vermelho de cabeça para baixo, que significa dê a preferência. A gente encontra geralmente nas esquinas menos movimentadas. Significa que se você está em uma via e no fim dessa via você se depara com essa placa, você precisa dar preferência a quem está na outra rua. Não existe a palavra, a expressão escrita dê a preferência, mas nós sabemos, existe uma convenção que diz que esse sinal significa justamente dê a preferência, que esse texto significa dê a preferência, ou seja, é um texto também, comunica também, mesmo que não tenham palavras, mas as imagens também comunicam. Só que eu falei até agora só de imagens. Mas eu coloquei também que os textos não verbais também são constituídos de sons. Diego, como assim sons comunicam? Eu vou te dar um exemplo. Um carro de emergência, um veículo de emergência, um caminhão do bombeiro, um carro da polícia, uma ambulância, enfim. Eles têm um sinal sonoro, que significa que se eu estiver ali naquela via, eu tenho que dar um jeito, até se for o caso, subir na calçada com o meu carro para dar passagem, abrir passagem para esse carro de emergência, ou seja, sons comunicando. Se eu estou dirigindo e eu escuto o som de um carro de emergência, eu tenho que abrir caminho para que esse veículo possa passar, mesmo que eu esteja no meio de um engarrafamento. Ou seja, o som também comunica. Mas não apenas o som. Aliás, não só o som do carro do bombeiro, da polícia, da ambulância, o carro do SAMU. Pensa no sinal da escola. Olha essa imagem aí do pátio da escola. Pensa que cada toque da escola ele vai te dizer uma coisa diferente. O toque para iniciar a primeira aula da segunda-feira, ele é diferente do toque da última aula da sexta-feira. O toque da saída da última aula da sexta-feira parece que é mais legal, né? Mais gostoso. Mas percebam que cada toque diz uma coisa diferente. Tem um toque que vai dizer que você tem que entrar. Tem um toque que vai dizer que vai trocar de professor. Tem um toque que diz que é o primeiro intervalo. Tem um toque que diz que é para voltar do intervalo. Ou seja, cada toque diz uma coisa diferente. Ou seja, toques também comunicam. Sons também comunicam. O som da buzina, dependendo de como você, ao dirigir, toca na buzina, você está querendo dizer algo diferente. Ou seja, sons também comunicam. Então já vimos nos elementos não verbais, nos elementos visuais, as famosas imagens, que a gente aprende desde sempre, mas estamos aprendendo também que sons também comunicam. Mas não apenas sons, cheiros também. Ué, como assim cheiros também comunicam? Dá uma olhadinha nessa imagem. Um botijão de gás. Esse não, né, gente? Esse tá horrível. Vamos ver esse. Ó, melhorou um pouquinho, mas ainda não. Eu acho que esse tá melhor. Agora sim. Será que na tua casa é assim o botijão de gás? Na minha não é não, tá? Mas olha, você que já estudou os elementos da tabela periódica, você já deve saber que
O gás de cozinha é um composto de gases. Existem dois gases combustíveis, que são o propano e o butano. E esses dois gases, eles não têm cheiro. Eles são os dois gases responsáveis pela combustão, só que ele não tem cheiro. E aí coloca-se um terceiro elemento, que é um composto de enxofre, justamente para colocar o cheiro, né, nessa composição e sinalizar para você se por acaso o gás estiver vazando. Ou seja, o composto de enxofre colocado nessa composição aqui do gás de cozinha serve para te comunicar, um cheiro comunicando caso o gás esteja vazando. Olha aí um exemplo de cheiro que também comunica, tá? Então, sempre que você sentir um vazamento de gás, você sabe que ali eu tenho um elemento não verbal também. Cheiro também comunica. Ainda falando dos elementos não verbais, cores também comunicam. Como assim, Diego? Cores comunicam? É só você lembrar do semáforo, do sinal de trânsito, com as 3 famosas cores e nenhuma palavra escrita ao lado. Do lado do verde não está escrito siga, do lado do vermelho não está escrito pare, mas nós já sabemos o que cada cor significa. O verde pode seguir, o vermelho pare, espere sua vez, o amarelo vai que dá tempo. Não, mentira, gente, não é vai que dá tempo. Atenção, vai fechar. Enfim, não existem palavras ou expressões do lado dessas cores, mas mesmo assim, nós sabemos o que essas cores representam. Existe um acordo coletivo, existe uma convenção na sociedade que determina o significado dessas cores, ou seja, cores também comunicando, cores enquanto elementos não verbais, cores enquanto texto, cores enquanto texto, ok? E para a gente fechar com essa primeira parte do conteúdo aqui sobre os tipos de texto, a gente fecha com texto híbrido ou texto misto, como você preferir chamar, que é quando eu junto elementos verbais e não verbais no mesmo texto. Palavras e imagens, palavras e cores, como por exemplo, essa placa, que traz um elemento não verbal, a proibição de andar de bicicleta em determinado local, e o reforçador, que são os elementos verbais, proibido andar de bicicleta. Então isso serve como um reforçador. Assim como tirinhas, em que eu tenho as imagens, em que eu tenho as falas, os balões de fala, os balões de pensamento. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença na hora de resolver as questões. Nós temos charges, cartoons, que também nos comunicam, tá? Então, terminamos aqui a nossa primeira aula sobre os tipos de texto. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os tipos de texto, só que na prática, resolvendo questões, tomando cuidado, vendo os macetes, observando ali cada detalhe, principalmente quando eu tenho um elemento visual no texto. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.